a gente tem que olhar para o fator humano, né? Os comitês, eles são formados por pessoas, né? E o nível de engajamento de seres humanos e de pessoas em volta de temas, o nível de envolvimento e, né, de engajamento desses membros depende muito da motivação e da forma como eles se sentem parte do processo, da forma como isso é apresentado, né? E eu acho que o comitê ele tem um nível de institucionalidade muito grande e muitas vezes esse aspecto da facilitação das trocas, do nivelamento do conhecimento que permitiria que as conversas se dessem partindo de um mesmo patamar, digamos assim, né? Inclusive com o reconhecimento de cada membro com relação às suas atribuições, qual o papel do comitê, quais os limites de atuação do comitê, né? Enfim, esses são pontos que poderiam ser trabalhados, né? E ofertados a quem exerce o papel de membro do comitê, para que houvesse um desempenho mais efetivo, né, dessas atribuições e, por consequência, o resultado desses trabalhos fossem mais provenientes, proveitosos, né? Os municípios deviam fazer as suas indicações do corpo técnico permanente. E, pelo que a gente vê, sempre é alguém que serve aquele mandato ou determinado mandato e não tem continuidade. Eu acho que é falta de uma solução de continuidade mesmo nos municípios, da governança do município. Essa alternância de poder acaba não tendo uma continuidade nas soluções da região. Eu acredito que o comitê poderia participar, engajar de forma a acessar os mandatários das prefeituras e nos seus inícios de governo mesmo. E antes de mudar os mandatos dos representantes, com certeza. Seria uma forma de engajar mais as prefeituras, para que eles entendam a importância da participação deles. Então a gente tem que partir para ter mais pauta técnica, discutir mais questões dentro do comitê e dessa forma ir atraindo um público mais engajado, mais selecionado, para que as questões ultrapassem os limites do comitê. Tá? Então o comitê precisa ganhar força técnica para conseguir se sustentar. Teria que haver um esforço de realmente não só mobilizar e capacitar atores para entrar, mas o comitê, vamos dizer, se repensar para de que forma ele poderia se abrir, né? Talvez reuniões descentralizadas, pautas que não são tão técnicas. Isso a gente teve uma experiência lá no Sul. Por exemplo, a Semana da Água, nós mobilizávamos escolas, eram campanhas nos 50 municípios, claro, nem todos aderiam, mas haviam, sei lá, abraça... Claro, acho que isso aí é até um pouco alegórico, assim, abraçar o rio e tal, mas enfim. Era um jeito de uma escola saber que tinha um comitê de bacia, sabe? Então, o Estado, ele é um fomentador, ele tem que buscar isso, se é que ele realmente tem esse interesse hoje. Então, ele tem que sair a campo, ele tem que ir atrás do usuário, por favor, venha participar, ele tem que ir atrás das entidades da sociedade civil, por favor, venha participar e vamos junto fazer alguma coisa. Levar mesmo para as pessoas que estão nesses municípios, que não é o governo que vai fazer, né? Não é só a prefeitura que tem que fazer, mas ela também tem que fazer, né? Ela também tem que fazer, tem que fiscalizar, né? Levar o conhecimento para pessoas que ainda não têm, porque é assim que se constrói uma sociedade realmente participativa e que pode se orgulhar, né? Porque tô cansada daquela gente que acha que não faz parte da sociedade. Porque aquilo tá ruim, aquilo não funciona, aquilo não presta. Mas se tudo tá tão ruim é porque a gente também tá ruim, né? Porque você tá inserida naquilo. Então,
acho que tem que acabar esse discurso, sabe? Não fui eu que votei nele, não tenho nada a ver com isso, não foi você que votou, mas é ele que está lá agora, então é ele que tem que fazer o que a gente precisa. Né? Então eu cansei disso, eu acho que está no momento que temos que fazer. E fazer bem feito, da melhor forma, com o menor custo possível, e cada um fazendo sua parte, só que as pessoas têm que entender que parte é essa, e participar, ir lá e fazer. Já foram feitas palestras em universidade, já foram feitos cursos de formação, já foi desenvolvido e gasto bastante recurso em educação ambiental. Mas acho que hoje a mídia eletrônica não adianta, você tem que usar muito mais essa ferramenta, esse instrumento que você tem na mão hoje, para você poder chegar mais na população. Seria através das instituições mesmo, organizadas, né? Existem hoje várias instituições muito organizadas que participam, mas eu acho que teria que ter um pouco mais de abertura, um pouco mais da representação delas, né? E uma comunicação mais efetiva nas pessoas mesmo. Dessa estrutura organizacional sobre a gestão de recursos hídricos, que é muito desconhecida para todos, né? Como mobilizar aquela população no sentido de compreender esse processo e contribuir para que se faça uma gestão integrada, né? Ante as necessidades das pessoas, que são necessidades do momento, né? De ter um abrigo, de ter uma casa, de ter acesso ao trabalho, de transporte público e tudo mais, e do qual a água ela entra como mais um elemento aí de preocupação, mas da preocupação, creio que do imediatista, no sentido de ter acesso à água de uma maneira ou de outra. Mas a preocupação está distante deles no sentido do conjunto da sociedade, o que está fazendo com esses, como é que está gerenciando esses mananciais e como é que está tratando das bacias, dessas bacias que contribuem para a qualidade do manancial. Então essa relação é muito difícil, né? Uma no sentido, de um lado, um comitê que procura planejar, né? Entender a questão de recursos hídricos de uma forma mais ampla e pensando num planejamento a médio e a longo prazo, avaliando tendências e outros aspectos técnicos e gerenciais, e uma população que tem uma necessidade tremenda de serviços, de acessos, inclusive à água. Nós fizemos, durante muito tempo, o engajamento pelas entidades da sociedade civil, sobretudo aquelas propagadores do conhecimento e do trabalho com as comunidades. Quem faz isso são ou grandes entidades ambientalistas que têm, no bojo da sua atuação, uma ação multivariada, e aqui eu me refiro a um número muito grande de entidades ambientalistas organizadas com programas amplos, não é? E a nossa preferência, se eu posso dizer assim, o nosso desejo é que aquelas entidades que trabalham com a questão ambiental, dentre as quais a questão da recuperação de água, são aquelas que têm programas implantados com a sociedade, porque ela tem que ser disseminadora e dessa forma ela representar um número muito maior de pessoas. Isso foi feito. Nós trouxemos várias vezes para o Comitê de Bacia do Alto Tietê, por exemplo, as universidades, os centros de pesquisa, que são representantes da sociedade civil, entidades de saneamento e etc. E fizemos com que eles doassem o seu tempo para melhorar esse sistema